correção. O outro critério que eu quero trabalhar são os principais desvios gramaticais cometidos na redação. Olha, para que você realmente consiga um bom sucesso na redação dissertativa, dentro do domínio da norma culta e dos desvios gramaticais, obviamente que você tem que fazer o uso de todo o conhecimento que você construiu desde o momento em que você passou a se alfabetizar até os dias de hoje. Exatamente uma necessidade de você mostrar nesse momento todo o domínio que você adquiriu da língua portuguesa ao longo de sua formação. Eu entendo sim que a língua portuguesa possui regras que são difíceis de domínio, que são facilmente esquecidas e que nesse momento é preciso você realmente relembrar alguns itens importantes, mas que é impossível você dominar a gramática sem exercer o bom aprendizado da língua portuguesa desde os primeiros séries iniciais até os dias de hoje. No entanto, o vídeo que eu vou destinar para vocês agora, a orientação que eu vou dar para vocês agora é em cima dos principais erros catalogados ao longo da minha experiência como professora. E por fim, eu também trabalharei a questão estrutura sintática e, inclusive, gostaria de começar por ela, para que você entenda como vai ser a divisão do nosso vídeo a partir de agora. Então, nós vamos, a partir da análise da oralidade, que já foi feita no início da abertura desse vídeo, vamos trabalhar desvios gramaticais e estrutura sintática. E eu gostaria de começar pela estrutura sintática, tá bom? Bem, pessoal, de acordo com o último manual de correção utilizado pelo Enem, a questão da estrutura sintática está associada à forma como o participante constrói as orações e os períodos de seu texto, verificando se eles estão completos, se contribuem para a fluidez da leitura, entre outras questões de ordem sintática. E que, dentro dessa ideia de fluidez, com certeza, a pontuação é a principal responsável pela tonalidade de como você lê determinada oração, determinado período. Muitas vezes, a vírgula é uma opção de colocar ou não. Outras vezes, ela é obrigatória. E nós precisamos entender especificamente onde se usar corretamente a vírgula. Outra situação importante é a continuidade de uma ideia ou a necessidade de se pausar ela. Por muitas vezes, eu vejo que o aluno usa um ponto seguido no lugar onde não deveria, porque a ideia não finalizou. E por outro lado, existem momentos em que o aluno finaliza uma ideia, inicia outra, porém não utiliza o ponto seguido, onde é necessário que ele se utilize. E dessa forma, quando eu estou lendo aquele texto, eu não entendo exatamente qual tonalidade que eu devo utilizar devido ao mau uso da vírgula, da pontuação, dos porquês, visto que os porquês separados sempre têm que exigir de mim como leitora um tom de pergunta. E os porquês que são juntos têm que exigir de mim como leitora um tom de resposta. Então, a fluidez do meu texto vai depender especialmente de critérios ligados à acentuação, no caso dos porquês, a forma de escrita deles, a ideia de pontuar corretamente, de justapor ou não uma ideia à outra. E eu gostaria de começar a trabalhar a questão da estrutura sintática exatamente pelos períodos truncados, pelas expressões em que o aluno tem o costume de pontuar no lugar indevido. É o excesso de pontuação que acaba atrapalhando na completude daquela ideia, na fluidez dela. Então vamos lá. Eu gostaria de fazer referência a uma alusão que a próprio manual do Enem utilizou para construir uma situação. Então acompanhe comigo. Imagine que um dos participantes apresente mais dificuldades com a grafia das palavras, com as regras de concordância previstas pela norma padrão ou com o uso do acento indicativo de crase. No entanto, ele consegue formar períodos completos e corretamente estruturados, sem falhas na estrutura sintática, mesmo que essa não apresente uma elaboração mais refinada. Olha só a primeira situação. O candidato comete mais desvios gramaticais porém, ele consegue construir uma ideia completa. Mesmo que eu veja que casa está escrito com Z e não com S, mesmo que eu veja que ele utilizou crase onde não devia ou deixou de utilizar onde devia, porém, pelo fato de ele continuar, dele completar o sentido da frase, por ele pontuar corretamente, completou a fluidez da leitura, eu consigo compreender a mensagem, embora reconheça que há erros grotescos, há erros grosseiros de desvios gramaticais. Porém,
pelo fato de se construir o sentido, a mensagem foi compreendida. Situação 2. Já outro participante pode não ter facilidade para formar períodos com uma pontuação corretamente empregada, o que poderá comprometer a fluidez da leitura de seu texto, embora consiga grafar as palavras e acentuá-las segundo as regras de convenção da escrita. Nesse segundo caso, a gente já vê exatamente uma oposição à primeira. Nós vemos uma situação onde o aluno não consegue transmitir a mensagem com fluidez, porém demonstra total domínio da acentuação, da escrita, da grafia das palavras. Porém, como a mensagem não foi passada de forma correta, qual dos dois alunos você acredita que deva receber uma melhor nota? Com certeza o aluno 1, porque mesmo errando erros grosseiros, ele conseguiu manter a mensagem fluida. E assim a comunicação foi estabelecida. E no erro 2, há problema com a fluidez da mensagem. A mensagem não foi repassada corretamente, embora ele domine todas as regras gramaticais. Vamos a uma terceira situação. Há também aquele que comete desvios bem pontuais e que demonstra destreza no uso das orações intercaladas e inversões sintáticas. Olha só que interessante. Quando, para além de dominar corretamente a estrutura sintática, mantendo a completude e a fluidez, eu ainda consiga trabalhar intercalações, interposições, eu já estou acima da média. Eu já estou demonstrando para o meu corretor que eu tenho um bom domínio da língua portuguesa. E cometo erros pontuais por uma questão de desconhecer certa regra gramatical. Eu vou dar um exemplo. Eu utilizo muito a expressão devido, devido a, devido ao. E normalmente, de acordo com algumas expressões, o devido a é acraseado. Só que existem situações onde a crase não é necessária. Quando eu boto devido a esses fatores, o pronome esse não permite que o a, que o antecede, seja acraseado. E eu, desconhecendo essa regra, compreendendo que a regra devido a sempre leva crase, eu acabo acraseando pontualmente essas duas expressões que eu coloquei no meu texto. Também desconheço que o nome país, ao se referir a Brasil, eu preciso escrevê-lo com letra maiúscula. É uma regra gramatical, eu não sabia disso. E às vezes que eu usei país, as duas únicas vezes que eu usei país para retomar o nome Brasil, eu usei letra minúscula. Eu cometi erros extremamente pontuais, que são porque eu desconheci certas regras da gramática. Porém, eu domino bem a questão da intercalação, da interposição, que é uma construção mais erudita até da língua portuguesa. Então, eu vejo que esse aluno precisa melhorar. Ainda não está 100%, mas está muito bom. Quarto caso, vamos lá. Pode haver ainda um participante que apresenta um texto que revela quase total desconhecimento das regras de convenção da escrita e gramaticais e da organização dos componentes oracionais, por exemplo. E nesse caso, quando eu vejo que o candidato praticamente desconhece total a regra gramatical e a forma como eu escrevo, é a situação mais grotesca possível. Então, são casos de candidatos que tem que tirar a menor nota. Então, porque eles tanto apresentam problemas com os desvios gramaticais, como apresentam problemas de estrutura sintática. Então, eu quero que você entenda que há duas situações em que eu preciso dominar bem: o desvio gramatical e a estrutura sintática. E eu gostaria de começar pela estrutura sintática. Eu só dei essas situações exemplificadas pelo Manual do Enem para que você entenda que realmente há uma estratificação da nota e que eu preciso entender que o ideal é que eu tenha um excelente domínio da língua portuguesa e que só isso acontecerá quando eu já estiver no nível em que a minha estrutura sintática já esteja excelente. Que a questão da gramática, das regras gramaticais, sejam apenas erros pontuais, de modo que eu cometa pouquíssimos desvios. O ideal é que se não cometa nenhum, mas realmente dominar a língua portuguesa é muito difícil. Então, se eu cometer o desvio pontual de, como eu já disse, usar o nome país, que refere a Brasil, duas vezes,
sem referir ou sem escrever com letra maiúscula, eu como corretora percebo que esse candidato simplesmente desconhece uma regra gramatical, mas domina todas as outras. E se ele fez isso 1, 2 vezes, eu vou perdoar, né? Afinal de contas, estamos falando da língua portuguesa, que é uma das línguas cujas regras são mais complexas possível. Então, nessa situação, eu convido vocês a entender melhor a questão estrutura sintática.